Hey galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje eu vim dar uma dica de gramática para vocês sobre vozes verbais. Nós podemos nos expressar de formas diferentes e por isso é que a gramática tem algumas nomenclaturas, algumas, né? Estou sendo muito generosa, tem muitas, inúmeras nomenclaturas, classificações, regras e exceções. Mas isso tudo é culpa nossa, dos falantes, que resolvemos nos expressar de maneiras completamente diferentes e a gramática vai lá e faz as classificações todas para a gente estudar depois, para a gente perceber. Então, se me referindo, né, especificamente às vozes verbais, se eu atribuo a ação ao sujeito, ele praticando a ação, ele sendo agente da ação, eu tenho uma voz ativa. Por quê? Porque a ação parte do sujeito, ele é quem é responsável por ela. Ué, Débora, e não é sempre assim, não? Não, não é sempre assim, não. Então vamos lá. Olhe aqui para o primeiro exemplo de voz ativa. O governador enrijeceu as regras de isolamento. A ação é enrijecer as regras de isolamento. Quem fez isso? Quem é o responsável por esse enrijecimento? É o governador. Então eu sei que aqui o sujeito ele é agente. Por quê? Porque ele é quem pratica a ação de enrijecer as normas, tá? No segundo exemplo, a professora explicou a matéria. Explicou a matéria. Quem fez isso? A professora. Então, novamente, eu observo que o sujeito é que é responsável pela prática da ação. Então, a ação de explicar parte do sujeito professora. E, por último, a mídia informa diariamente a quantidade de mortes. Informa diariamente a quantidade de mortes. Quem faz isso? A mídia. Então, eu sei que o responsável pela ação de informar é a mídia, que é o sujeito. Vocês perceberam que aqui as orações elas têm uma mesma estrutura? Eu tenho um sujeito que é agente, porque ele que é responsável pela ação. Eu tenho essa ação expressa por um verbo na forma simples, isto é, por uma única palavra, e tem os complementos verbais respectivos aí. Então, perceba que essa é a estrutura da voz ativa. É o sujeito que é agente, o sujeito que é responsável pela ação, a ação parte desse sujeito. Eu tenho um verbo flexionado concordando com o meu sujeito e tenho os complementos, né? No caso aqui, todos os verbos precisam de complemento, porque aqui são todos transitivos, tá bom? Na sequência, eu trouxe para vocês a voz passiva. A voz passiva é o oposto da voz ativa. Enquanto na voz ativa o sujeito é o responsável pela ação, a ação parte dele, na voz passiva o sujeito recebe a ação verbal. Ele sai da posição de praticante da ação para recebedor, para sofredor desta ação. Tá? Ele muda de lugar, é totalmente oposto da voz ativa. E a voz passiva ainda pode se dar de duas formas, que é a voz passiva analítica, no qual eu uso verbo auxiliar e verbo principal, ou seja, eu uso uma locução verbal, e na voz passiva sintética, que eu uso apenas um verbo, mas uso também um pronome apassivador. Por ser um pronome apassivador, a voz passiva sintética também é conhecida por voz passiva pronominal. Mas vamos com calma, vamos analisar aqui primeiro esses três exemplos de voz passiva analítica. Olha o primeiro exemplo. A aula foi dada por mim. Quem foi dada? A aula. Mas é a aula que pratica a ação? Não. É ela que recebe a ação. Eu tenho aqui, na ordem, um sujeito paciente, a aula, porque é ela quem sofre a ação de ser dada. Foi dada é uma locução verbal e por mim é um agente da passiva, tá? Então, você entende, por este e pelos dois próximos exemplos,
que a voz passiva analítica se constrói com o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação verbal, é ele quem sofre a ação verbal, é uma locução verbal, que é um verbo auxiliar e um verbo principal que está no particípio, e tenho também um agente da passiva, beleza? Olha os outros dois exemplos para você confirmar. A redação foi escrita pelo aluno. Quem foi escrita? A redação. Então, eu sei que a redação é o sujeito e sei também que ela não é responsável por escrever nada. Na verdade, ela sofre a ação de ser escrita. E pelo aluno é o agente da passiva. No terceiro exemplo, tem: as leis trabalhistas foram consolidadas por Vargas. Quem foram consolidadas por Vargas? As leis trabalhistas. Então, novamente, eu tenho um sujeito que recebe a ação. Não foi ela que praticou a ação de consolidar nada. Ela sofreu a ação de ser consolidada, tá bom? Então, eu tenho sujeito, paciente, as leis trabalhistas, locução verbal foram consolidadas e agente da passiva por Vargas. É essa a estrutura da voz passiva analítica. E a voz passiva sintética? Eu já tinha antecipado que você tem um verbo e tem um pronome apassivador. Esse verbo será o quê? Será um verbo transitivo direto, tá? Um verbo transitivo direto, mais o pronome apassivador, mais o sujeito paciente. É essa a estrutura da voz passiva sintética. Olha o primeiro exemplo. Tomou-se o café logo cedo. Tomou-se o café logo cedo, ou o café foi tomado logo cedo. O café é quem sofre a ação de ser tomado, certo? Então, você tem um verbo transitivo direto, tomou, você tem o se, que é um pronome apassivador nesta oração, e o café, que é o sujeito paciente. Do mesmo modo, as outras orações são organizadas. Ó. Não se indagava o motivo de se encherem os cestos. O motivo é o teu sujeito, e se indagava ou não era indagado, você tem a sua locução verbal, certo? Então, aqui existe também uma voz passiva sintética. O se é o pronome apassivador e indagava é o verbo transitivo direto. E o motivo é o teu sujeito paciente. É ele quem sofre a ação. E, por último, abrir-se-ão novas vagas. Aqui eu tive que usar uma mesóclise porque o verbo está no futuro, e vocês sabem que o verbo ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, unidos a um pronome oblíquo, ele pede o quê? Pede a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, como está aqui em abrir-se-ão novas vagas. Novas vagas é o teu sujeito, abrir-se-ão é o teu verbo transitivo direto e o teu pronome apassivador, beleza? Então, perceba que é a mesma estrutura nos três. Ótimo? Passemos então para a última e não menos importante, voz reflexiva. Na voz reflexiva, você tem um sujeito que, sim, pratica a ação e, sim, ele sofre a ação. Aqui ele é, ao mesmo tempo, o emissor e o destinatário, porque a ação parte do sujeito e recai sobre esse mesmo sujeito. Acontece, por exemplo, com verbos como pentear-se, ferir-se, olhar-se, porque você entende que o sujeito pratica essas ações e o alvo dessas ações é ele mesmo, tá? Observe aqui no primeiro exemplo: sacrifiquei-me por esta causa. Eu sacrifiquei algo, o quê? A mim mesmo. Então, você entende que a ação de sacrificar é praticada por mim e ela recai também sobre mim. Então, aqui é uma voz reflexiva. É isso que precisa ter para ser voz reflexiva. A ação, ela tem que partir do sujeito e recair sobre esse mesmo sujeito.
No segundo exemplo, às vezes nos intoxicamos com alimentos deteriorados. Nos intoxicamos, nós praticamos a ação de intoxicar e quem sofre essa ação? Nós mesmos. Então, intoxicamos a nós mesmos, entende? Nós é o sujeito, nós praticamos essa ação de intoxicar e nós recebemos a ação de intoxicar. Então, é voz reflexiva. Do mesmo jeito, no último exemplo, consideras-te aprovado? Quem que você considera aprovado? Você mesmo, a ti mesmo, certo? Então, aqui existe, nesses três exemplos, a voz reflexiva. Por quê mesmo? Porque o sujeito pratica a ação e ele mesmo é alvo dessa ação verbal. Entendido? Pronto. É só isso, gente, só isso. As vozes verbais são muito simples. Recapitulando, na voz ativa, o sujeito pratica a ação, na voz passiva, tanto faz, será a analítica quanto a sintética. O sujeito sofre a ação e na voz reflexiva, ele tanto pratica quanto sofre essa ação verbal, tá bem? Então, nós temos essas três vozes verbais. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou pedir para que vocês deixem aí nos comentários pedidos de assuntos que vocês gostariam de ver aqui pelo canal. E também eu peço que vocês deem um like, peço que vocês se inscrevam no canal e que nos ajudem aí. Grande beijo, se cuidem.